nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, tu reinas sempre, tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, tu reinas sempre, tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. Ó Deus, tu reinas sempre, tu és nossa esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Esse texto me lembra muito bem das palavras do profeta Isaías, quando ele diz sobre aflição e auxílio isto. Capítulo 33, versículo de número 2. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Lembre-se disto, nossa salvação na hora do perigo. Leia a Bíblia, estude a palavra. Ela vai com certeza dar segurança, firmeza, ela será âncora para os seus dias, aqueles dias quando você estiver em perigo. Talvez estes sejam os nossos dias de perigo. É muito bom receber todos vocês no ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Sinta-se
acolhido por todos nós. Todos os ministérios desta igreja querem servir, querem cuidar de você. Termina minha palavra dizendo o seguinte: recebeu recursos financeiros? Doe para um necessitado. Tem saúde? Cuide de alguém que está doente. Suas emoções estão ok? Ligue para alguém emocionalmente abatido. Está forte espiritualmente? Apoie o abatido. É assim que devemos fazer durante esta noite ainda, se for necessário, durante toda a semana e durante toda a nossa vida. Nossos professores da Escola Bíblica Dominical da EBD querem dizer para você isto: leia a Bíblia, estude a palavra e tenha uma excelente semana. Olá, irmãos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Sou Miriam Peixoto, professora da Escola Bíblica Dominical. Estamos em abril, mês da Escola Bíblica Dominical, e queremos convidar os irmãos a participarem das nossas classes. Temos classes virtuais, estudos radiofônicos e estudos bíblicos pelo Zap. E queremos que você participe desses estudos. Neste momento de quarentena, não deixamos de estudar a palavra. Leia a Bíblia. Diz a palavra em Efésios 6,18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, neste momento, nós vamos estar orando por todos os nossos irmãos enfermos que constam da nossa lista de oração. São eles: Alfredo Pina, Andréa dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celida Maceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Dilma Celina, Dalva Celina, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos, Tereza Ferreira, Nivaldo Catum. Essa lista não é exaustiva. Nós temos muitos outros irmãos que carecem das nossas orações. E neste momento nós vamos falar com Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Bendito é sobre toda a face da terra, Senhor. Neste momento nós entregamos no teu altar de graça, Senhor, todos esses nossos irmãos que estão enfermos, Senhor Jesus. Sabemos, Senhor, que muitos deles estão em leitos de hospitais, alguns em suas casas já durante algum tempo e carecem dos teus cuidados, Senhor. Meu Deus e meu Pai, ouve a oração dos teus servos, Senhor. Sara as enfermidades, cura os nossos irmãos queridos, Senhor. E age, Senhor, age na vida de cada um, de acordo com a necessidade também de cada um, Senhor. Nós só podemos te pedir a cura, Senhor, porque só temos a Ti. Vamos continuar orando por todos eles, Senhor. Mas tem muitos que não têm feridas, não têm nada físico, Senhor, mas carecem também de Ti na área emocional e também na área espiritual, Senhor. Sê com todos eles, ajuda-nos também a ser consolo para eles. Usa-nos, Senhor, para que eles possam continuar sabendo que Tu não os abandonaste e que nós estamos aqui como irmãos
intercedendo por eles. E também, Senhor, por todos esses enfermos que não conhecemos, Senhor, enfermos do Covid e de outras doenças que precisam muito de Ti. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia da terra e sara, Senhor, todos estes que precisam de Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Estou aqui te entregando o meu louvor, me rendo a Ti, da minha vida és Senhor. Escuro do meu ser, Tua graça me alcançou. Não negaste o Teu perdão a mim, meu Rei, Mestre, Senhor. És meu melhor amigo, és tudo que eu
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. São palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Eu vou ler de novo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensaremos nesta noite sobre o tema O Cristo Triunfante. Curve a sua cabeça. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, pedimos agora as luzes do Teu Espírito para que nos aproximemos reverentes para com a Tua Palavra, nos aproximemos dela com reverência e, ao mesmo tempo, nós possamos dela extrair aquilo que o Teu Espírito deseja que nós aprendamos nesta hora. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Contam uma história de uma igrejinha no interior em que um jovem começou a orar insistentemente para que Deus lhe desse vitória. A igreja estava promovendo um mês inteiro de oração e ele orava sempre com muito fervor e os membros da igreja decoraram até o pedido dele. Ó Senhor, preciso de vitória. Dá-me a vitória. Passado algum tempo, todos perceberam que o rapaz não orava mais daquele jeito, parou, não clamava mais por vitória. Aí o pastor, então, procurou o rapaz e quis saber se que bênção foi aquela, que vitória foi aquela recebida. Irmão, nós temos visto que você não ora mais suplicando vitória. Conte a bênção que já deve ter recebido. Bênção nenhuma, pastor, bênção nenhuma. A vitória acabou se casando com outro. Ou seja, ele estava orando pela vitória específica, era uma moça chamada Vitória. Meus queridos amigos, encerrando um dos mais significativos capítulos das Escrituras, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1930, um teólogo luterano sueco chamado Gustav Aulen publicou um livro, fez muito sucesso e faz sucesso até hoje nos ambientes teológicos. Um livro chamado Christus Victor. É um livro importante sobre ele debate as teorias da expiação, que é um tópico relevante da teologia sistemática. Mas eu não queria nem mencionar esse conteúdo do livro agora, mas o que me interessa nesse instante é o nome do livro. O título do livro é Christus Victor, é uma expressão em latim. Christus Victor significa Cristo vencedor. Cristo vencedor. E é esta a ideia que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, neste capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele fala de um Cristo triunfante, vitorioso, vencedor, cujo triunfo nos leva a meditar. E meditando, nós concluiremos que, em primeiro lugar, o Cristo triunfante surpreende o mundo com a sua vitória. A vitória de Cristo é simplesmente surpreendente. Poucos dias atrás, nós celebramos aquele que é tido como o maior evento da cristandade, a Páscoa cristã, que celebra a ressurreição do Senhor Jesus se levantando dentre os mortos. E, meus amigos, a ressurreição provou que ele, de fato, é o Christus Victor. O Christus Victor. E isso contrariando expectativas de todo mundo, inclusive dos discípulos. Pergunto, quais discípulos estavam ansiosos pela ressurreição?
Eles nem acreditavam. Eles achavam que quando Jesus, na sua pregação, falava de ressurreição ao terceiro dia, que ele estaria sendo figurativo, digamos assim. Ele estaria sendo hipotético. Era uma ilustração da obra dele, até que viram o próprio Senhor Jesus vivo. Então, contrariando todas as expectativas, inclusive dos discípulos, a vitória de Cristo sobre a morte surpreendeu o mundo. Ninguém esperava aquilo, foi uma vitória mesmo. E de onde vem a vitória na vida da gente? Muita gente procura vitória em lugares, em endereços os mais diversos. No Antigo Testamento nós temos, na literatura sapiencial, identificada a fonte da vitória do crente. Ali em Provérbios 21:31, lemos: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Mas a vitória vem do Senhor. Então, o cavalo, a gente prepara o cavalo para a guerra. É porque os reis antigamente usavam os cavalos para batalhas importantes. E para que os cavalos fossem para a guerra, eles eram preparados de um modo especial. Então eles tinham um tratamento especial, com ração nobre e também um treinamento específico. A crença predominante na antiguidade, isso está claro em Jó 39, a crença era que Deus criou o cavalo para ser uma arma poderosa na guerra, porque a sua grande velocidade, a sua força e a sua coragem são qualidades que não se encontram em todos os animais. Então, o cavalo era muito usado no campo de batalha. Isso era uma arma poderosa. O exército que tivesse uma cavalaria respeitável tinha tudo para vencer, porque nós estamos nesse tempo, não havia tanques, não havia armas mecanizadas, não havia aviões de guerra, nada disso. Então, as carruagens puxadas por cavalos também tinham utilidade bélica, como lemos em 1 Reis 4. Um exército com uma divisão de cavalaria e com carruagens era considerado muito superior àquele que tivesse apenas infantaria, soldadinhos, né? Diz o sábio, o cavalo prepara-se para o dia da batalha. A gente prepara o cavalo para a batalha. Mas a vitória vem do Senhor. E estas palavras, queridos, elas se alinham às palavras do salmista, quando diz, no Salmo 33:17, o cavalo é falsa esperança de vitória. Falsa esperança. Não pode livrar ninguém com a sua grande força. E dá uma pena quando a gente vê quadros de guerra, pinturas, né, daquela época, a gente vê cavalo caído no campo de batalha, né, morto. Guerra é uma desgraça mesmo, realmente. Então, o cavalo é falsa esperança de vitória. Se eu fosse você, eu não confiava em cavalo. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A Revista e Atualizada no Brasil, essa tradução, aqui em Salmo 33:17, diz: o cavalo não garante a vitória. O cavalo não garante, não. Então, no campo de batalha da nossa salvação, o cavalo é um autêntico fiasco. Ele vai deixar você na mão, você vai perder a guerra. Como dizia Lutero, como cantava Lutero, Martinho Lutero, no século XVI, esse hino famoso que é o Castelo Forte, a nossa força nada faz. Sabemos com certeza, a nossa força diante de Deus é fraqueza líquida, fraqueza pura. Mas a vitória vem do Senhor. A vitória espiritual sobre os nossos pecados também vem do Senhor. Veio em Jesus de Nazaré. Interessante que na Bíblia,
muitas vezes, na verdade, alguém contou e disse que são 285 vezes, aparece a expressão o Senhor dos Exércitos, referindo-se a Deus. O Senhor dos Exércitos. Pois bem, o exército do qual ele é Senhor, o exército do qual ele é o comandante geral, é, meus amigos, um exército vitorioso. Jesus, o nosso general, o comandante supremo das nossas forças, é um general vitorioso, é o vitorioso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, colecionador de vitórias, colecionador de troféus. Ninguém mais neste mundo disse as palavras que ele disse e estão registradas em João 16:33. Não vos desanimeis, eu venci o mundo. Não vos desanimeis, eu venci o mundo. Então, o Cristo triunfante surpreende o mundo com a sua vitória. Em segundo lugar, o Cristo triunfante reparte a sua vitória conosco. O Cristo triunfante reparte a sua vitória, a vitória conosco. Se o significado de victor é vencedor, aquele que traz, ou seja, aquele que traz a vitória consigo, então, por causa da obra de Cristo, todo crente é um victor, todo crente é um vencedor ao lado do Senhor, ou a forma aportuguesada, um Vitor, né? Victor ou Vitor. O Cristo triunfante declarou: eu venci o mundo, eu venci o mundo. Por isso que nós podemos cantar, podemos associar, juntar as nossas vozes à voz do apóstolo Paulo e cantar com ele, Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória de Cristo tem essa característica especial. Não é uma vitória só dele, quer dizer, é vitória conquistada por ele, mas ele não fica comemorando essa vitória sozinho. Ele nos chama para participar da celebração. Ele é uma vitória compartilhada. Jesus a divide conosco. Ele não comemora sozinho. Por isso Paulo escreverá aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então é um Cristo triunfante, ao pastor da igreja em Laodiceia, aquelas 7 igrejas do Apocalipse. Jesus disse: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Aliás, no livro de Apocalipse, um livro do qual muita gente corre, tem medo porque acha que só tem catástrofe, parênteses aqui para dizer que o crente não tem medo de Apocalipse nenhum, nem mesmo do livro da Bíblia, principalmente do livro da Bíblia, porque ali nós temos o fortalecimento da nossa esperança cristã. O Apocalipse mostra para a gente que Jesus é victor, Christus victor, ele vence sobre tudo. No livro de Apocalipse, 8 vezes se utiliza o verbo vencer, vencer. O Apocalipse é o registro de um confronto, de uma guerra entre o bem e o mal, uma guerra do mundo sem Deus, que é encarnado no Império Romano da sua época, mundo sem Deus, contra o reino de Deus, encarnado na igreja. E contrariando as expectativas próprias do reino animal, em que o cordeiro é o mais frágil dos bichinhos, aqui em Apocalipse o cordeiro vence.
ele vence inimigos muito mais fortes do que ele. Por isso, lá em Apocalipse 17:14, nós lemos: combaterão contra o Cordeiro. Os inimigos de Deus combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. Os que estão com ele, nós, você e eu, os crentes, os que estão com Jesus também são vencedores, porque Jesus nos chama a participar da sua vitória. Vale dizer que no Apocalipse, a figura do Cordeiro não é mais a de fragilidade, não é a figura de um símbolo fraco, mas ali, e como ali também ele não é a vítima, não é mais vítima, ele é o vitorioso, ele é o vencedor, é o Cristo triunfante, o Cordeiro triunfante. Observe que o nosso texto diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em último lugar, o Cristo triunfante nos faz explodir em adoração. O Cristo triunfante nos faz explodir em adoração. Paulo começa assim esse versículo: mas graças a Deus. Paulo usa aqui uma expressão, amigos, uma expressão de exultação, uma expressão de regozijo espiritual. Ele é como se ele não pudesse controlar aquela palavra, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, ou antes, o culto é a expressão de louvor, expressão de gratidão a Deus por Ele nos ter feito vitoriosos em Cristo. Como afirma o comentarista da Bíblia, a palavra-chave deste versículo é o termo vitória. A palavra-chave aqui nesta frase: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o time pelo qual nós torcemos vence, nós ficamos em estado de festa, não é verdade? Abraham Lincoln disse certa vez: sem Deus não posso ter sucesso. Ou seja, não há vitória se nos distanciarmos de Deus. Sem Deus não posso ter sucesso. Com Deus não posso falhar. Ou seja, com Deus eu não falharei. É o que ele está dizendo aqui. Em que consiste então essa vitória do versículo 57? Graças a Deus que nos dá a vitória. Em que consiste essa vitória? Qual é essa vitória? Jesus morreu por causa dos nossos pecados, né? E venceu a morte por nós, levantando-se vitoriosamente da sepultura. E por meio da sua morte, ele nos libertou da servidão, da escravidão do pecado e nos declarou justos diante de Deus. Com base na sua ressurreição e glorificação, nós aguardamos com ansiedade nos tornar iguais a Ele. Iguais a Ele. Pela fé em Cristo, compartilhamos sua vitória sobre Satanás, sobre a morte, sobre o inferno, sobre a sepultura. É culto. O Cristo triunfante nos faz explodir em culto, em adoração. Mas graças a Deus. E um dos itens dos nossos cultos, do culto cristão, um dos itens constantes da ordem de culto do culto cristão, é justamente o cântico de hinos ou cânticos em geral, não é? E por isso, os nossos cânticos também refletem a vitória do nosso Salvador. Por exemplo, o hino 112 do cantor cristão. Glória, glória, aleluia, diz o estribilho, vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus.
E no Inário para o Culto Cristão, o hino 499, o estribilho diz: vitória tenho em Cristo, vitória me assegurou Jesus, meu Salvador. Portanto, para o salvo, para o crente, para você que crê no Senhor Jesus, você já sabe então que o culto não é uma experiência paulificante, não é uma coisa chata. Eu vou para o culto, meu pai, vou ter que ir para o culto hoje. Poxa vida, com tanto filme bom na televisão, com tantos jogos interessantes aqui no canal esportivo, vou ter que ir para o culto. Não, para o crente o culto não é uma experiência assim, é uma experiência prazenteira. O crente dirá como o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque é estar com o povo de Deus, é estar ouvindo a palavra de Deus, é estar louvando a Deus. Por isso que eu quero culto, eu gosto de culto, e por mim haveria culto todo dia. Houve uma guerra muito feia na Europa, chamada Guerra dos 100 Anos. Na verdade, o nome é impróprio, porque a Guerra dos 100 Anos durou 116 anos. Tudo bem, de 1337 a 1453. Mas houve uma batalha chamada Batalha, é uma guerra entre ingleses e franceses, tá? Ingleses e franceses. Durou esse tempo todo porque era uma disputa pelo trono da França, quem é que deve estar no poder, quem não deve, essa dinastia tem direito, essa não tem, e aí a guerra comeu solta, digamos assim. E aí, no dia 25 de outubro de 1415, travou-se uma batalha que é muito conhecida no universo anglofônico, digamos assim, né? Que é a Batalha de Agincourt para os ingleses, ou Batalha de Azincourt para os franceses. Essa batalha se travou no norte da França. E como resultado, foi num dia só, né? Eu estava lendo sobre essa batalha, diz que foi num terreno pantanoso. Imagina uma guerra travada corpo a corpo e pântano, lama, mas foi uma lama geral, realmente, a batalha de Agincourt. Lá em Toronto, eu me lembro que o pastor Caden, brasileiro, pastor lá, era pastor da Igreja Batista de Agincourt. O nome do bairro era esse nome, foi quando eu ouvi pela primeira vez o nome dessa batalha. E nessa batalha, quem ganhou foram os ingleses. Os ingleses, e a vitória foi do rei inglês, Henrique V, ele próprio, lá na frente de batalha, colocando o pescoço dele a prêmio, colocando em risco a sua vida, ele próprio. O rei francês não, porque o rei francês parece que sofria problemas psiquiátricos, então ele nem foi à guerra. O Henrique V, que era o rei da Inglaterra, lutou contra o exército francês, que era um exército numericamente superior, e foi um golpe duro para a França. Mas aí o comentarista da Bíblia, William Barclay, tem sobre essa batalha de Agincourt o seguinte comentário: um dos antigos historiadores escreveu com respeito ao rei Henrique V. Se eu falei quarto um pouquinho atrás, eu errei. Henrique V, né? Um dos antigos historiadores escreveu com respeito a Henrique V depois da batalha de Agincourt. Escreveu o seguinte: o rei não permitiu, depois da vitória, não permitiu que os trovadores cantassem. Os trovadores eram os cantores populares, cantassem estrofes de louvor por sua gloriosa vitória, porque ele queria que o louvor e a gratidão fossem dados a Deus. Que o louvor e a gratidão fossem dados a Deus. Meus amigos, você e eu temos muitas vitórias em nosso cotidiano. Se você quiser me contrariar e dizer, não, eu não tenho muita vitória, faça como o poeta no Cantor Cristão que diz, conta as bênçãos. Começa a enumerar e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Muita vitória. E como é que você agradece? Como você lida com essas vitórias? Elas são
automáticas, você nem as registra mais, ou você é agradecido por todas elas, uma por uma. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele ensinou e escreveu muita coisa mesmo, contra os cristãos. No livro Assim Falava Zaratustra, ele faz uma denúncia contra os crentes. Ele diz assim, olha, os crentes, eles deveriam cantar melhores cânticos para me fazerem crer no Redentor deles. Os discípulos dele, de Cristo, deveriam ter a aparência de alguém que foi redimido. Não devia ter essa cara triste, não. Deveriam estar em culto, louvando com alegria o Deus que os redimiu, que os resgatou do atoleiro do pecado. Meu amigo, somos vitoriosos, não há dúvida, não é? Mas será que nós parecemos também vitoriosos? Nossos rostos comunicam essa realidade do Cristo triunfante? Nosso viver reflete a nossa posição em Cristo? Ou vivemos ainda nos arrastando como se estivéssemos acorrentados ao pecado? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela liberdade que obtivemos da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Ajuda-nos agora a viver em consonância com essa vitória dele. Que nós sejamos reflexos da vitória de Cristo neste mundo. Em nome dele nós oramos. Amém.
Encerramos este culto expressando a você a nossa sincera gratidão pela sua companhia. Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus, guardado pelo Espírito Santo do Senhor. Muito obrigado. Queremos convidá-lo para estar conosco na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira estaremos adorando o nosso Deus e também ouvindo a sua palavra e também intercedendo pelos nossos irmãos e amigos e celebrando o aniversário com os aniversariantes desta semana. Eu concluo, então, desejando a você as palavras de Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Por vezes eu, sem refletir, em transgressão caí. Quis pra mim as coisas que o mundo dá valor. Tentei voltar, sorriso e a luz do olhar. Preciosa graça do amor de Deus, e em Jesus a salvação ao pecador. Sobre a cruz a sua vida entregou em meu lugar. Hoje estou livre, fui perdoado. Preciosa graça do amor. Tanto ali eu conheci, prostradei minha dor, mas quando eu vi meu Salvador, meu sorriso então